Olá, pessoal. Último capítulo desta série não tão técnica. Não posso dizer que não é técnica. Aspectos regulatórios são técnicos, mas não exatamente aquilo que a gente gosta de trabalhar no dia a dia aqui, né? Mas eu havia prometido que enquanto eu estava buscando assuntos e escavocando um pouquinho do regulatório, eu passei por várias informações que eu posso chamar da demografia do radioamadorismo. E daí eu achei interessante colocar essa numerologia para a gente aqui, porque dela decorrem algumas análises e algumas propostas até. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, há 10 anos atrás eu preparei um material para uma aula e colhi essas informações. Então elas podem estar desatualizadas, mas alguma informação útil ainda tem nelas. Tá? Primeiro, poucos governos mantêm estatísticas demográficas detalhadas de sua população de radioamadores. Não é um item de pesquisa IBGE, no nosso caso. Então fica difícil de conseguir informações claras e objetivas. A maioria dos radioamadores residem no Japão, Estados Unidos, Tailândia, Coreia do Sul e países da Europa. Então você já vê que a coisa está um pouco deslocada. Estados Unidos, a gente até imagina em função da população, do poder econômico e tudo mais, não? Os 5 principais países por densidade populacional, ou seja, radioamadores por 1000 habitantes, são Japão, Eslovênia, Taiwan, Coreia do Sul e Tailândia. Olha como essa densidade de radioamadores está deslocada lá para o lado da Ásia, do Pacífico, né? E é tão difícil para a gente encontrar esse pessoal nas nossas faixas de HF. Tem 2 governos naquela época, hoje eu não sei como é que está, em 2015, o Iêmen e a Coreia do Norte, que proíbem os seus cidadãos de se tornarem radioamadores. Lá é proibido ser radioamador, pelo menos a informação que eu obtive na época. Em alguns países, a aquisição de uma licença de radioamador é tão difícil, por causa do processo burocrático, das despesas, que torna o acesso a uma licença fora do alcance da maioria dos cidadãos, o que não é o nosso caso. E a maioria das nações permite que estrangeiros obtenham uma licença de radioamador no seu país. Então, essas são informações genéricas que mostram uma certa complexidade nesse quadro de distribuição demográfica. A coisa não é muito trivial, não. Aí fui atrás de informação. Eu achei essa planilha, essa tabela, que bate mais ou menos com informações que eu obtive da IARO, da International Amateur Radio Union, dizendo que nós somos, ou éramos, nos últimos anos, deve ter aumentado um pouco, aproximadamente 3 milhões de radioamadores, que é o número que está embaixo. E daí, a primeira coisa que chama a atenção é o Japão despontando lá na frente com 1.296.000 radioamadores, dentro da ilha do Japão. É 2,5 vezes mais radioamadores do que nos Estados Unidos. A Tailândia está lá embaixo. E olha o Brasil aí, 32.000 radioamadores. Aí é número de pessoas radioamadoras, tá? Guarda esse número, 32.000. A gente vai conferir ele lá na frente. E do lado, a densidade populacional. Vocês notem que no Japão, 1% da população, uma pessoa em cada 100 é radioamador. Já nos Estados Unidos, isso cai praticamente de 4 vezes, né? 4 vezes e pouquinho, 1/4 da densidade populacional de radioamadores nos Estados Unidos em relação ao Japão. E daí decai. E daí o Brasil está lá embaixo, ou estava com 16 milésimos de % de radioamadores na densidade populacional. Daí
como está na moda, né? Eu fiz uma pergunta para o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, né? E ele me trouxe estes números. Não para todos, não ofereceu para todos os países que eu tinha na tabela, mas para esses. Então, Japão, 1.300.000, bateu. Estados Unidos, 760.000, ok, aumentou um pouquinho. Alemanha, 80.000, aumentou um pouquinho. Canadá caiu. Será que Canadá caiu mesmo, 50.000? Ou é erro de contagem, né? Reino Unido foi de 58 para 75.000. Eu fico na dúvida quanto a esses números. Então, vocês notem que os números são complexos, né? Rússia caiu de 38 para 30.000. Não sei. Brasil aparece com 67.000. Mais do que o dobro. Estranho esse negócio. França caiu de 18.500 para 14.000. Também estranho essa decadência. Austrália ficou mais ou menos estável. Então, eu estou mostrando esses números primeiro para mostrar a diferença entre os países. Se os números estão certos ou estão errados, não vem exatamente ao caso aqui, mas para notar a discrepância numérica, a densidade. Então, primeiro, o Japão lá no topo da lista, tão deslocados, que é uma volta à frente dos outros, ou 2 voltas e meia à frente dos demais, explica por que as grandes marcas de rádios e equipamentos de radioamadores estão no Japão. Yaesu, Kenwood e Icon, pelo menos. Então, tem mercado, né? Tem mercado lá. 1% da população se interessa por radioamadorismo. Então tem mercado. Vamos em frente. E o Brasil? Como é que está a estatística no Brasil por estado? Eu obtive esses dados desse site da Antena Ativa. Diz lá que foram coletados por PP7 Lima Papa esse ano. Recente, esse mês. Pelo menos é o que está escrito ali no site. E eu achei interessante que sejam esses números precisos ou imprecisos, para notar algumas coisas, né? Primeiro, em número de estações. Nós não estamos falando de radioamador. Se esse termo estiver correto lá no site, nós estamos falando em número de estações. Por exemplo, eu tenho 2 estações, uma estação fixa e uma estação móvel. Minha esposa também, uma estação fixa e uma estação móvel. Quer dizer, dentro da nossa outorga, a nossa licença tem 2 estações. Será que é isso que foi contabilizado? Vamos deixar essa informação de lado. Mas o que eu achei interessante é que ao lado, esse site destrincha isso aqui em radioamadores classe A e B e classe C, que somam esse total de estações. Então, na verdade, são estações classe C, ou estações de radioamador classe C, estações de radioamadores classe A e B. Daí mostra o número que é muito próximo em todos os estados. Eu fiz um apanhado e essa distribuição dá essa daqui, olha, onde que está? Aqui, ó, 15.000 classe A e B para 45.000 classe C, ou seja, tem 3/4 da quantidade de estações são de radioamadores classe C e 1/4 apenas de radioamadores classe A e B, somando as 2 classes. E aqui aparece aquele número 61 que a inteligência artificial diz que aqui no Brasil tinha 60.000, ou 67, né? Vamos ver lá, 67.000. Nesse site aqui apareceu 61, quase 62.000. Mas, independente desse número, o que me chama a atenção são 2 coisas. Primeiro, essa distribuição de 1/4, 3/4. Tem 3 vezes mais radioamadores ou estações de radioamadores classe C do que estações de radioamadores classe A mais B. E 73% das estações, de novo, quase 3/4 das estações estão nos estados do Sudeste e do Sul, São Paulo para baixo. 45.000 estações de São Paulo para baixo, tá? E a relação se mantém aqui. Aqui é 1/4 e 3/4, ok? Entre classe A e B e C. Então são 2 coisas assim para a gente pensar, né?
Será que essa proporção de classe C em relação à classe A e B é um represamento totalmente função da prova de telegrafia? Ou talvez da dificuldade de se conseguir um exame de progressão, porque também esses exames não estão assim, sendo oferecidos facilmente, né? Por que o pessoal vai para a classe C e fica? E não evolui para as classes maiores, né? Evolui no sentido de conquistar novas faixas de frequência para poder ter outras experiências com o rádio. Fica a pergunta. Vamos em frente. Aí fiz outro arranjo aí, né? Como é que está isso por classe? Bom, só para verificar aquilo que eu acabei de falar, né? A divisão é 26%, 74%, classe A e B, classe C. Tem alguns estados que estão acima, tem um pouquinho a mais, mas não é muito mais, não. Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Distrito Federal, Roraima e Tocantins. Eles estão um pouquinho acima da média para a classe A e B em relação a C. E os outros que estão aqui em verde, São Paulo está um pouco abaixo, Rio de Janeiro está um pouco abaixo, Ceará, Paraíba. E os outros, olha, a grande maioria a mesma divisão entre classe C e classe A e B. É interessante esses números, né? E por outro lado, eu puxei do IBGE a população dos estados e fiz essa conta aí de... Na verdade, não é radioamadores por 100 mil habitantes. Vamos chamar estações de radioamador para 100 mil habitantes. E olha quem se destaca aqui. A maior densidade de estações, por conseguinte de radioamadores também, é do Sergipe, depois vem Paraíba, depois vem Distrito Federal, depois vem Paraná, Rio Grande do Norte. Daí tem alguns aqui na faixa dos 40 e poucos %. São Paulo está dentro dessa faixa. Santa Catarina um pouco abaixo, e depois começa a despencar a densidade de radioamadores para chegar lá no Mato Grosso do Sul, com 2,2 radioamadores para cada 100 mil habitantes. Dá para perceber que aqui, mais ou menos a partir do Ceará para baixo, Santa Catarina para baixo, a densidade de radioamadores cai bastante, ou seja, cabe um trabalho localizado, específico, para incentivar o hobby nessas regiões, de alguma forma. Por que não? Por que tem que ser uma densidade tão baixa assim? Em frente. Daí eu disse, bom, vou tentar encontrar números, porque vocês veem que até agora os números são muito diversos, né? Você vai, procura de um jeito, procura de outro, consegue números diferentes, às vezes totalmente discrepantes. Então eu vou perguntar para quem deve ter o registro. Então eu entrei no site da Anatel. O site da Anatel tem muita informação. Ele não é para principiantes. A gente precisa saber aonde encontrar as coisas lá. Não são muito óbvias. Eu não culpo a Anatel por isso, não. Porque ela trata de questões complexas e diversas. Então o site, que tem que ter a transparência e toda essa informação nele, também fica complexo, fica difícil de você articular um site simples, né? Então vamos lá. O nosso serviço de radioamador faz parte do serviço regulado. Então, vamos lá, cliquei em regulado. Clicando em regulado, você vem para esta área que permite você escolher entre os boletos, os famosos boletos do Fistel, que a gente paga todo ano, a área de outorgas da Secretaria da Superintendência de Outorgas da Anatel, os autorizados e a certificação. Então vamos ver quem são os outorgados para o serviço. Cliquei em outorga. Daí você entra lá na área de outorga e acha um botão. Eu tentei vários aqui e tal. Daí chega, ok, lista de autorizados ao serviço radioamador. Os serviços de telecomunicações, eles podem ser operados por concessão ou por autorização. As concessões estão desaparecendo. As concessões eram aquelas empresas antigas do sistema Telebrás, as operadoras do sistema Telebrás, que depois, com a privatização, as empresas privadas que a sucederam, que compraram os direitos regional,
elas foram consideradas concessionárias do serviço, porque o serviço telefônico fixo comutado é um serviço público. Então, ele é operado pela iniciativa privada por concessão do Estado. Agora, aos poucos, isso está desaparecendo, porque o próprio serviço telefônico fixo comutado, que era o único serviço público, está deixando de existir, está virando outros serviços. Então, todos os outros serviços são autorizados. A gente opera através de autorização, nossa outorga de autorização. Clicando aqui, a gente entra nessa descrição da lista dos autorizados e tem um link ali, olha, painel de dados de outorga e licenciamento. Ahá, era isso que eu queria. Cliquei no link. Aí você vem para uma área de busca, né, de seleção. Outorga e licenciamento, aqui em cima, outorga e licenciamento. Se for mais para baixo, nessa página, aparece uma planilha. Aparece aqui uma planilha que tem CNPJ, ou CPF, nome da entidade, tipo de outorga, serviço da notificação e tal. Então, entrando no serviço, aparece aqui um pop-up, né? Você escolhe qual é o serviço que você quer ver, quem são os autorizados. Então, cliquei lá, Rádio Amador PY. PY já é uma excrescência nesse lado, porque não é só PY que é Rádio Amador, né? Então, mas tudo bem. É conhecido como. Aí, no serviço da notificação, aparece aqui Rádio Amador PY, o serviço é de interesse restrito, CIR, o tipo de entidade é outorgada, e aqui aparece todo mundo, por CNPJ. Então, aqui confirma que essa lista é da pessoa que recebeu a outorga. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho 2 estações. Então, daí, por isso aquela discrepância entre 67 mil estações e 40 e poucos mil radioamadores, né? Bom, baixei essa planilha, não vou mostrar a planilha para vocês, só para dizer que essa planilha realmente tem 43.599 outorgados, pessoas físicas e jurídicas, porque ali tem associação de radioamadores, clube de escoteiro, universidade, tem pessoa jurídica também, ok? Os 43.599. Nesta página, se você for um pouco mais para cima, você vai ver aqui um mapa do Brasil. E daí, passando o cursor em cima do mapa, ele mostra aqui qual é o total de entidades prestadoras do serviço. Entidades, pessoa física ou jurídica. Então, por exemplo, São Paulo, 11.722. Daí eu fui passando o mouse em cima de um por um e fui coletando o total de entidades prestadoras do serviço. E coloquei na planilha. Coloquei na planilha, essa coluna aqui, ao lado daquela outra planilha que a gente já tinha do total de estações. Então dá para ter mais ou menos aquela ideia, né? Lá daquele site da Antena Ativa, eu recolhi esses números com 61.757 estações, é o que está escrito lá. E agora eu colhi da Anatel 44.102 estações. Aqui já tem outro problema com os números, porque lá em cima diz que tem 43.599. Se você vai na planilha que eu baixei, você encontra 43.599 linhas. Então bateu. Agora, indo no mapa, estado por estado, e pegando os outorgados, eu somei 44.102 outorgas. Então, possivelmente, eu não sei como, talvez tenha o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF com 2 outorgas. Não sei como isso seria possível. Mas tem uma discrepância entre a soma do mapa e a soma da planilha. Mas está próximo. 43.599 para 44.102 não dá nem 600, dá 503 outorgados
a mais na planilha. Então é isso, né, pessoal? Isso é o que nós temos de estatística. Daí, olhando esses números, eu chego a algumas oportunidades. Porque quando nós começamos a discutir aqui o regulatório, quando saiu a 777, eu disse, opa, tem coisa nova aqui para o radioamador, é bom a gente olhar o que está acontecendo, tem coisa até muito interessante lá dentro para a gente poder trabalhar. Surgiram várias perguntas nos comentários, né? Mas está todo mundo, não aparece ninguém, as faixas estão vazias. O que está acontecendo, né? Por que nós temos hoje 3/4 de radioamadores na classe C e 1/4 na classe A ou B? Tem que pensar um pouco nessa estatística, né? Tem gente, eu conheço alguns que vieram conversar comigo, que o pessoal comprou um desses HTs baratinhos e fica pendurado na repetidora. E hoje, eu de vez em quando fico escaneando as repetidoras aqui da região, elas estão abandonadas. Eu escuto só o identificador, e às vezes alguém cutuca só para ver se está acionando, né? Mas ninguém chama na repetidora, não vou dizer ninguém. Existem os heróis em certos horários, que tem umas rodadas bacanas e tal, mas perto do que nós temos de qualidade em VHF, nós temos repetidoras muito boas em VHF e UHF, cobrindo regiões muito grandes, e cadê o pessoal? Né? 10 metros, o pessoal da classe C pode operar 10 metros, classe B pode operar 10 metros, cadê o pessoal dos 10 metros? Aí você vai lá, dá uma escorregadinha lá em 27025, está todo mundo estourando, quer dizer, o vizinho do lado tem propagação, mundo inteiro, e nós em 10 metros não. Ou será que está faltando gente? Eu fico em 6 metros aqui escutando com a antena apontada lá para o noroeste para ver se aparece alguém. Às vezes eu acho que tem propagação, mas ninguém chama. Eu chamo de vez em quando, tal. Às vezes aparece Caribe, às vezes aparece em algum lugar, mas cadê o povo, né? Então, existem oportunidades. Primeiro, agora que a 777 derrubou o prova de telegrafia, em existindo provas periódicas, bem feitas e bem divulgadas, eu acho que a promoção de classe é essencial para dar uma homogeneizada na turma, porque o pessoal vai conquistar outras faixas de frequência muito interessantes que hoje são destinadas à classe B e à classe A. Então, e um pouco mais de potência, né? Em vez de 100 watts, poder trabalhar com kilowatt e tal, poder trabalhar com outras coisas. Então, promoção de classe, eu acho que tem que ser incentivada, temos que voltar a ter exames periódicos, pensar como é que a gente vai fazer isso acontecer. Eu não tenho escutado falar mais de exames, então gostaria de escutar. Comentem, por favor. Desenvolver vários modos. O pessoal está muito limitado, né, a fazer, por exemplo, VHF, e tem tanta coisa acontecendo. Por exemplo, eu sou aficionado de fazer AM em 20 metros. O AM é gostoso por si só. Ele tem uma... É que nem escutar long play, né? Escutar um vinil. Em 20 metros, com menos ruído, mais propagação, uma antena direcional. Puxa, é muito legal fazer AM em 20 metros. Fazer FM em 10 metros. Tentar reflexão lunar, usar um modo digital, fazer teletipo, RTTY, que... Então, tem tantos outros modos para desenvolver e a gente fica limitado a um ou outro modo de operação e acaba desanimando, né? Desenvolver a técnica e a experimentação. Nós estamos precisando de rodadas técnicas, nós estamos precisando de gente discutindo antena, discutindo reparo de equipamento,
projetos, já foi mais. A década de 70 e 80 que eu vivi com mais intensidade, nós tínhamos muito mais troca de informação técnica no ar do que hoje. Talvez porque hoje essas informações sejam mais disponíveis na internet, mas que falta interação, falta. E estimular o radioamadorismo dos jovens. Não é depois que o cidadão acabou de casar, acabou de ter o primeiro filho, o segundo filho, já está cheio de coisa para resolver, cheio de responsabilidade, vai ser difícil ele se dedicar para o hobby. Agora, se ele lá no começo, lá no ensino médio, ou até antes, né, ele foi contaminado com o radioamadorismo, ele vai desenvolver o hobby, porque isso não tem jeito de você abandonar, né? Como a gente dizia antigamente, o rádio é uma cachaça, é um vício, daí para frente não tem jeito, é um bom vício. E outra coisa, divulgação em encontros abertos. Eu já participei de alguns encontros, aliás, recentemente eu queria ir para São Roque num encontro, tive compromisso familiar, não pude participar, mas eu percebo que os nossos encontros eles são fechados para os radioamadores. Então, será que nesse momento que você arrumou um espaço público para reunir os radioamadores, não é a hora de você chamar a comunidade para conversar com a gente? Pelo menos num certo momento. Os encontros normalmente são fim de semana, sábado e domingo, então separa um horário no sábado à tarde, chama a comunidade para conhecer o que acontece. É uma forma da gente expandir o hobby e mostrar para que a gente veio, né? Bom, gente, é isso que eu queria comentar. Achei que ao passar pelo regulatório eu encontrei alguns números, os números estão todos precisando de depuração, mas mesmo sendo ainda um tanto quanto incertos e duvidosos, eles mostram alguma coisa para a gente a respeito do nosso hobby, e vale a pena a gente meditar e tentar reunir esforços, né, para que a gente possa fazer alguma coisa pelo nosso hobby. Essa história de dizer que a internet veio acabar com o rádio, não veio, não veio mesmo. E nós é que estamos nos deixando acreditar com isso, ou outras pessoas estão acreditando disso, mas o fazer o rádio não tem nada a ver com fazer um contato com alguém em outro país. É muito mais do que isso. Então, obrigado pelo tempo. Eu encerro aqui a série de regulatórios e outras coisas, e voltamos a falar de antenas, equipamentos e tudo mais assim que eu conseguir produzir alguma coisa. Obrigado, gente, e até a próxima.